Lima. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente, senador Paulo Paim. Peço licença para, em nome de Vossa Excelência, saudar os colegas de mesa e que aqui se fazem presentes e lotam esta seleta plateia, com representações de juízes do trabalho, advogados trabalhistas, procuradores do trabalho, entidades parceiras como o DIEESE, auditores fiscais do trabalho, membros da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, dos mais variados segmentos, mas, acima de tudo, as representações dos trabalhadores por meio dos representantes dos sindicatos, das centrais que aqui estão, para mostrar a preocupação, e dizer preocupação eu reconheço, é dizer muito pouco, com este projeto, e eu não poderia deixar de destacar, logo no início, a nossa visão dos membros do Ministério Público do Trabalho. O doutor Helder Amorim já expôs brilhantemente várias preocupações que temos a respeito do tema, mas antes de adentrar nesta análise de algumas questões, eu queria deixar muito claro, de maneira enfática, o que já é do conhecimento dos senhores, certamente, nossa posição contrária, senador Paim, a este projeto que tem um viés extremamente precarizante. Acredito eu, e posso estar enganado nessa avaliação, mas não se dá de maneira meramente intuitiva, e sim com base na nossa avaliação, tendo em vista todo o histórico de ataques à legislação pessoal que se verifica nos últimos anos ou nas últimas décadas, mas que desde o advento da consolidação das leis do trabalho, ainda na década de 40, nunca os direitos sociais receberam um ataque tão grave, tão frontal, que tem por objetivo, se me permite assim falar, quebrar a verdadeira espinha dorsal do direito do trabalho, como é o PL 4330. Daí o motivo da nossa preocupação, para dizer o mínimo, com essa proposição legislativa. Os defensores do projeto, e todos nós discutimos com todos, nos últimos dias, nas últimas semanas, a respeito do tema, e é extremamente importante que assim seja, afinal de contas, estamos num regime democrático e temos que ouvir e discutir com todos, isso é importantíssimo. Mas os defensores, tomando por base esses dados que a doutora Lilian mencionava agora há pouco, do DIEESE, comprovando um número, pegando os trabalhos com maior índice de contratação direta, outros com índice maior de terceirização, que se mostra nos terceirizados com algo em torno de 12 milhões de trabalhadores e algo em torno de 33 milhões, estou arredondando, evidentemente que esses números não são precisos, 33 milhões de trabalhadores contratados de forma direta, e os defensores diziam que o objetivo do projeto era tirar esses 12 milhões de trabalhadores de uma condição precária. O que sabemos, para que eles ficassem na mesma situação dos outros 33? Sabemos que isso, na realidade, com todo respeito a quem se vale desse argumento, não corresponde à realidade. Primeiro, porque esse projeto, longe de significar tirar alguém da condição precária, ele vai significar, no médio prazo, no máximo no longo, mas acredito que no médio prazo, é pegar os outros 33 trabalhadores, ou parcela bem significativa deles, e colocá-los nas mesmas condições precárias dos 12 milhões de trabalhadores terceirizados que existem hoje. E se utiliza também o argumento da necessidade de especialização, da necessidade de se especializar cada vez mais para, com isso, se aumentar a produtividade, para, com isso, se aumentar a qualidade dos serviços prestados nos mais variados segmentos. Também não nos parece verdadeira esta afirmação, com todo respeito, senador Paim. O que, na realidade, se vale, eles se utilizam, muitas vezes, os defensores do projeto, de argumentos e de exemplos, levando em consideração alguns serviços altamente especializados, como na construção civil, com operadores de máquinas cujos valores são milionários, precisam de cursos, e uma prestação de serviço numa obra que é bem pontual para um determinado momento daquela obra, e dizem que isso sim é especializar, não tem como ser contra isso. Nós não vamos discutir serviços pontuais prestados realmente de maneira extremamente especializada para questões pontuais, seja em que segmento econômico for. Mas o que esse projeto permitirá, sob esse argumento não verdadeiro na nossa ótica da especialização, é que a partir de agora, já que estamos com vários representantes aqui da categoria dos bancários, eu peço licença para citá-los, o que vai acontecer agora é que vai se contratar uma empresa cujo objeto único e cuja especialidade é prestar serviços no segmento bancário. E aí o banco não vai ter nenhum empregado bancário, pelo menos não formalmente, embora na prática, evidentemente, que todos os bancários são, sem o reconhecimento disso e sem o reconhecimento dos direitos que são inerentes à categoria. Se permitirá que tenhamos escolas sem professores, contratando uma empresa especializada na prestação de serviços de ensino. E assim vai, os exemplos seriam inúmeros que poderíamos aqui mencionar e que deixa claro o quão perigoso, ou eu usaria outro adjetivo, mas vou ficar no perigoso, é este projeto. E sem limitar sequer, e o doutor
O doutor advogado da OAB, doutor Dino, mencionou com bastante propriedade a questão das subcontratações, né, que permitirá esse projeto sem qualquer limitação, não apenas a terceirização, mas a quarteirização, quinteirização, sexteirização e essa cadeia de maneira ilimitada que não nos preocupa por uma questão meramente teórica, meramente doutrinária, mas sim pelos efeitos práticos. E só para trazer exemplo conhecido de todos, no setor de confecções, por exemplo, em São Paulo, na maior cidade da América Latina, nos deparamos cotidianamente com a verificação de exploração de trabalhadores em condições análogas à de escravo, a neoescravidão urbana, e que se dá justamente por causa dessa cadeia ilimitada de subcontratações e que, às vezes, lá na ponta tem uma multinacional europeia que, quando é responsabilizada, diz, mas eu não tinha como saber, porque isso aí foi um contratado, de um contratado, de um contratado, eu não tinha como saber dessas condições. O que só demonstra, na realidade tinha sim, até porque a responsabilização da cadeia produtiva é algo que, inclusive, já está com avanços, principalmente desde o ano passado, no ordenamento jurídico internacional, a partir do protocolo aprovado pela Organização Internacional do Trabalho na Conferência de 2014, mas ainda que não possamos dar razão a este argumento de que não se poderia responsabilizar todos os integrantes da cadeia, principalmente quem dela mais se beneficia, dessa cadeia produtiva, mas, sem sombra de dúvida, demonstra o quão nefastas são essas subcontratações ilimitadas e as dificuldades, para dizer o mínimo, a verdadeira inviabilidade de fiscalização. Essa é a nossa grande preocupação e se discute também, senador, a dificuldade que existiria, segundo os defensores do projeto, de se diferenciar o que é atividade fim de atividade meio. Nós não conseguimos vislumbrar essa dificuldade ou impossibilidade, como dizem, mas, ainda que fosse para discutirmos isso e tentar avançar independentemente dessa discussão, e saúdo também a deputada Érica Cocai, que participa aqui desse debate, sempre parceira na defesa e na promoção dos direitos sociais, ainda que fosse para discutirmos, independentemente dessa diferenciação de atividade fim e atividade meio, nós sempre colocamos isso nas discussões, vamos discutir, então, não apenas a questão da responsabilização solidária de todos, contratantes, contratada, toda a cadeia produtiva, mas também o tratamento isonômico dos trabalhadores, sejam contratados de forma direta ou sejam contratados por meio de empresas prestadoras de serviços terceirizáveis. E é óbvio que isso aí não se aceita, não é aceito pelos defensores da terceirização ilimitada, porque sabe que com isso se vai contra o objetivo maior, que é reduzir custos, diga-se, seja que custo for, e, evidentemente, quem arca com esse custo é a classe trabalhadora por meio da precarização de suas relações de trabalho. Mas o tratamento isonômico é algo que se mostra imprescindível, afinal de contas, e já foi muito bem posto pelos que me antecederam, afinal de contas, o tratamento isonômico, a necessidade de seu respeito está esculpido na Constituição Federal, está na consolidação das leis do trabalho, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde o pós-guerra, está em convenções internacionais das quais o Brasil é signatário, enfim, está até no bom senso de qualquer um de nós, que sabemos que um trabalhador prestando a mesma atividade, desempenhando a mesma atividade, ele precisa ter o mesmo tratamento, independentemente da forma por meio da qual se viabiliza e se formaliza a sua contratação. Mas eu discutia e debatia há poucos dias, no final da semana passada, com economistas, justamente esse tema, e ele ressaltava, doutora Lilian, dizia que esses dados que se fala de que o trabalhador terceirizado ganha menos, ganha 27% a menos, ou algo em torno entre 20% e 30% a menos, os dados, na realidade, não seriam reais. E eu informava a ele que são dados, estão aí à disposição para verificar. Ele disse, não, mas aí está se comparando trabalhadores na atividade meio com atividade fim, não dá para comparar atividades distintas. Eu reiterava que não, que estava se comparando a mesma atividade, mas usei um argumento que ele acabou concordando que realmente demonstrava que o tratamento é diferenciado mesmo. Por uma razão simples. Eu disse, olha, o senhor, como economista, há de convir comigo que qualquer negócio em que se coloca um intermediário no meio, a tendência é que esse negócio se torne mais caro lá na ponta. Isso aí é até lógico para todos nós. Eu digo, não faz sentido, falava eu para ele, que eu, se empresário fosse, contratasse o senhor, negociasse o salário, pagasse diretamente ao senhor e, por outro lado, se eu optasse contratar uma empresa e essa empresa viesse a contratá-la, essa empresa tendo lucro, evidentemente, afinal de contas é o objetivo de todas as empresas, é natural, ainda assim saísse mais barato para mim como contratante. Isso não tem lógica,
não ser que alguém pague esta conta. E é claro que quem paga esta conta é o trabalhador que tem sua condição precarizada. E os dados do DIEESE demonstram isso de maneira muito clara, e é nessa linha, nos valendo desses dados, doutora Lília, que a NPT também lançou campanha nas redes sociais, discutindo justamente que o trabalhador terceirizado, apesar de trabalhar mais, um maior número de horas, desempenhando a mesma atividade, ele ganha menos, ele tem uma maior rotatividade, e eu destaco esse ponto da rotatividade, porque, na realidade, o trabalhador é tratado como descartável, é isso, infelizmente, o que se verifica nessa perversa lógica do trabalho terceirizado, e se acidenta mais. E os dados que a senhora demonstrou agora há pouco mostram que, na realidade, se acidenta mais, mas é muito mais. Se nós temos essa proporção, mais ou menos de 3:1, né, para cada terceirizado hoje, 3 trabalhadores contratados de forma direta, e ainda assim os dados mostram um índice de mais de 80% dos acidentes de trabalho envolvendo terceirizados, inclusive nos acidentes fatais. E aí, senador Paim, eu acho que é importante abrirmos um parênteses para ressaltar o que esse número demonstra: de cada 10 acidentes de trabalho, cada 10 trabalhadores que morrem por acidente de trabalho, 8 são terceirizados, ou em alguns locais, como na Petrobras, é mais de 80% até, né, em outros segmentos de acidentes de trabalho. Imagine-se com a inversão dessa lógica, que, na realidade, a tendência é que tenhamos praticamente, de maneira cada vez mais rara, os trabalhadores contratados de forma direta. Não tenhamos um terceirizado para 3 contratados de forma direta, e sim o inverso, ou até pior, se tornando até pior a situação. Então, nós vemos com grande preocupação. Eu destacaria também, senador Paim, que a doutora Lília falava o que país nós queremos, o que queremos em termos de futuro, né? Nos preocupa não só, como se não fosse muito, como se já não fosse suficiente, esse ataque à dignidade dos trabalhadores, nos preocupa sobre todos os aspectos da sociedade, o que isso vai acarretar. Quando nós observamos em tempos de discussão aprofundada de ajuste fiscal, nós observamos que a redução de arrecadação que esse projeto trará será algo verdadeiramente assustador, porque se os salários serão reduzidos drasticamente, se os salários serão puxados em sua média lá para baixo, e, ao mesmo tempo, com esses dados da precarização, com acidentes e tudo mais, seguramente os custos com saúde, sistema de saúde, com previdência, com assistência social irão aumentar vertiginosamente. Eu não consigo vislumbrar como esta conta irá fechar, com aumento de custos e redução drástica de arrecadação. Então, até sob esse aspecto, a questão é preocupante, assim como é preocupante também em termos de aumento, e é também um tema em voga, aumento da corrupção, que necessariamente ocorrerá com a terceirização desenfreada. Afinal de contas, não podemos esquecer, não podemos deixar de destacar em momento algum que quem pratica atos de corrupção não são as entidades, não são as empresas, não são as instituições consideradas abstratamente. Quem pratica são as pessoas que exercem os cargos, que desempenham suas funções. E é óbvio que você chegar nas estatais, você chegar nas empresas públicas, na sociedade de economia mista, no serviço público em geral, e permitir a contratação de forma direta, como as brechas que esse projeto trará, irá permitir, você contrate sem a regra moralizadora e isonômica do serviço público. Isso aí vai levar de volta ao nepotismo, ao compadrio, os apaniguados no serviço público em geral, ainda que a administração indireta. E é claro que essas pessoas que entram desse modo não têm compromisso com a sociedade. Normalmente, quem entra por dever favor a alguém, por colocar por ser apaniguado, o compromisso é com aquela pessoa que a colocou lá. Então, também sob esse viés, nos preocupa, sem contar que os casos de corrupção que têm sido mais discutidos mostram que as contratações das estatais, incluídas as contratações de empresas prestadoras de serviços terceirizados, são muitas vezes os meios por meio dos quais se irrigam de recursos vultosos toda uma rede de corrupção. Então, também, sob esse aspecto, senador, nos causa enorme preocupação toda essa discussão. Nós poderíamos discutir inúmeros outros temas, mas eu já vou caminhando para a conclusão, até em razão do tempo, que temos muitos outros expositores que certamente trarão luzes a toda essa discussão, mas eu reitero, e aqui vejo vários cartazes falando em prol do trabalho decente, contra a precarização das relações de trabalho, para que não se retroceda nenhum direito a menos e tantos outros relevantes. Eu destacaria o que já foi muito bem posto aqui também, a vedação de retrocesso social, e Vossa Excelência, como parlamentar constituinte, certamente tem conhecimento de cátedra aqui para nos demonstrar que, desde o advento da Constituição de 88, que trouxe avanços mais do que significativos no regime democrático de direito, no Estado de Direito e nos direitos sociais que ela trouxe
diversos dispositivos de maneira, inclusive, detalhada para evitar esse retrocesso, esse projeto trará, inegavelmente e de maneira, ao meu ver, assustadora, um enorme retrocesso social do que já se discute, inclusive, em razão disso, a sua inconstitucionalidade. O doutor Helder ressaltava há pouco a discussão que se trava hoje no Supremo Tribunal Federal, inclusive com a chancela do Procurador-Geral da República com relação à inconstitucionalidade da terceirização de serviços nas atividades finalísticas, o que demonstra que não estamos sozinhos, seguramente, nessa avaliação. Em suma, ele trará realmente uma reforma trabalhista extremamente precarizante, ainda que não com esse objetivo declarado, mas é exatamente isso que trará. E nós, da área jurídica, às vezes, não conseguimos, essa é a grande preocupação, senador, não conseguimos demonstrar para a sociedade os malefícios desse projeto. Então, fico muito satisfeito que, nos últimos tempos, tenha crescido nas redes sociais, tenha crescido na sociedade em geral a discussão acerca dos malefícios trazidos pelo PL 4330 e que a sociedade esteja começando a se dar conta do que ele representa em termos de precarização. E, neste sentido, eu destacaria que, embora às vezes tenhamos que escrever verdadeiros tratados para destacar esses malefícios, às vezes o poeta, com a sensibilidade que lhe é inerente, em curtos versos, demonstra a relevância do trabalho para a vida do homem, a relevância do respeito à dignidade do trabalhador, e o poeta já enfatizava muito bem que o homem se humilha, se castra em seus sonhos, seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho. Mas sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata. E é exatamente nesse sentido, senador, que eu peço licença a Vossa Excelência para, me valendo dos versos do mesmo poeta, destacar que com a precarização das relações de trabalho, que com a afronta à dignidade do trabalhador, com o PL 4330, sem dúvida nenhuma, não dá para ser feliz. Muito obrigado, senador. Muito obrigado a todos. Esse foi o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, NPT, doutor Carlos Eduardo Azevedo Lima, que de forma brilhante, terminou agora de forma poética, lembra dessa luta. E, se eu não me engano, tem uma frase, vocês podem me ajudar, se eu não me engano é do Rui Barbosa, e porque essa mesa vai terminar, eu vou chamar agora o movimento sindical, que ele diz mais ou menos isso, né? Quem não luta pelos seus direitos não merece, inclusive, os direitos. E eu acho por isso que eu entendo que nós vamos ter que travar uma grande luta aqui nesse Senado, buscando a mobilização nacional para que, efetivamente, nossos direitos sejam preservados. Eu dou uma salva de palmas a essa mesa, peço que eles se dirijam ao plenário e eu chamarei agora... Vamos tentar aqui fazer uma composição para que todo o movimento sindical presente a dizer para a minha querida Érica Cocai que você usa a palavra no momento que você entender mais adequado. Porque você talvez dê um testemunho aqui, talvez não, vai dar o testemunho de como é que foi o embate lá na Câmara. Poderá ser agora, se eu chamar a mesa e você já usa a palavra. Eu chamo, então, Geraldo Hartmann, diretor da Organização Sindical da nova Central Sindical de Trabalhadores. Hampton, Thelma Maria Gardia, da UGT. Luiz Carlos Prates, com lutas. Joilson Cardoso, CTB. Graça Costa, CUT. Rosa Maria Campos, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Que eu quero ver como é que vocês vão fiscalizar agora. Se antes estava difícil, terceirizando tudo, então é importante. Eu peço que o pessoal ajude aqui para nós ampliar essa mesa. Podem se aproximar mais, para a gente ficar juntinho aqui, fazer uma mesa única. Arthur Bueno de Camargo, presidente da CNTA, e João Domingos Gomes, da nossa querida CSPB. Que aqui é importantíssimo a visão aqui dos nossos servidores públicos. Pode aproximar ao máximo, pode encostar as cadeiras aqui ao máximo. Há lugar para todos, e até porque algum falando pode retornar ao plenário e dando espaço para uns daqueles que estão aqui localizados poder usar a palavra. Vamos de imediato passar ao Geraldo. Geraldo, que fala aqui pela nova Central Sindical dos Trabalhadores.
Nós queremos cumprimentar o senador Paulo Paim. Já vamos deslocar as 2 cadeiras necessárias aqui. Agradecendo o convite. Cumprimento também nossos companheiros das centrais sindicais já nominados e também as autoridades. Trago um abraço fraterno do companheiro José Calixto Ramos, presidente da nova Central Sindical de Trabalhadores. Eu quero informar ao... Só para me tranquilizar, a mesa toda foi acomodada aí com todos os dirigentes. Porque a gente troca depois, pessoal. Fiz questão de fazer uma mesa única. À medida que alguns vão falando, eles podem voltar para o plenário e aqueles que estão, digamos, ainda para falar, usariam a palavra. Mas me permita, Geraldo, que a minha querida deputada tinha pedido a palavra. Claro. Vamos dar a palavra para ela e, em seguida, vai para a mesa sindical. Bom, Érica Cocai. Bom, senador Paim, eu queria lhe parabenizar pela oportunidade de estarmos fazendo essa discussão, porque nós estamos discutindo, penso eu, como é que nós vamos nos comportar e como é que os direitos que foram conquistados com muita dor pelos trabalhadores brasileiros podem ser mantidos. E digo isso porque nós temos uma CLT, nós temos uma Constituição que assegura uma série de direitos e tanto a CLT quanto a própria Constituição, elas foram frutos de muita dor da classe trabalhadora. Muita dor, mas muita fé, muita esperança, muita capacidade de luta. E penso que esse projeto 4330, ele representa o maior ataque aos direitos dos trabalhadores no último período. Eu penso e lembro com exatidão quando Vossa Excelência chegou a simbolicamente rasgar a Constituição, quando adentrou na Câmara Federal um projeto, à época, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que dizia que não valia o que estava legislado, que valia o que estaria negociado, ou, portanto, que sentaríamos à mesa de negociação sem qualquer patamar mínimo, tudo seria negociado, e negociado num período de desemprego estrutural, que nós sabemos que o desemprego estrutural que vivemos no governo Fernando Henrique Cardoso, ele não penaliza só quem está desempregado, mas ele força a precarização das relações de trabalho e ele está dentro, saltitante, nas mesas de negociação dos acordos e convenções coletivas. E, naquele momento, Vossa Excelência foi à tribuna e disse que estava sendo rasgada a Constituição brasileira. Esse projeto foi aprovado na Câmara Federal, veio ao Senado e, no Senado, ele não conseguiu ser aprovado por resistência dos trabalhadores e trabalhadoras. E lembro que Luiz Inácio Lula... Érica, me permite só... Sim. Sabe por que eu virei senador? Por causa desse maldito projeto. Quando eu perdi lá por 2 votos, e, de fato, eu arranquei... Vocês estão arrancando o coração da Constituição, e daí eu confesso que teve um deputado que me chamou de tudo que vocês imaginaram. Daí eu não aguentei, digo, então vai para você. Aí encaminhei a Constituição em direção a ele e errei, pegou num outro. Mas daí eu decidi ser candidato ao Senado. E viemos para cá, e felizmente aquilo foi arquivado. E aqui, uma das primeiras ações do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eleito e empossado, foi de resgatar esse projeto e tirar esse projeto de tramitação do Congresso Nacional. Mas lembro que Vossa Excelência fez esse ato simbólico, dizendo que ali, naquele momento, estava se rasgando a Constituição. Hoje, esse projeto 4330 teima em rasgar a Constituição e rasgar também a própria CLT. Nós tivemos a aprovação na Câmara, o que um pouco é um desnudamento de que interesses que estão sendo representados naquela Câmara Legislativa e naquela Câmara Federal e também um atestado da necessidade de uma reforma política para que nós tenhamos no Congresso Nacional e na Câmara Federal representação de fato da sociedade brasileira, que é composta na sua grande maioria por trabalhadores e trabalhadoras. Ali nós vimos os interesses empresariais pisotearem a luta dos trabalhadores e trabalhadoras deste país de uma forma cínica. E quando eu digo de uma forma cínica, é porque foi uma
participação consciente. As pessoas estavam ali dizendo que este projeto ajuda a regulamentar a condição dos terceirizados, sabendo que isso é uma mentira. Portanto, o cinismo é quando você professa uma mentira, tendo consciência de que está ali professando uma própria mentira. E digo isso porque todo o discurso do empresariado é de que este projeto irá diminuir custos. E nós perguntamos, ora, se vai se contratar uma nova empresa e vai se pagar essa nova empresa para a contratação de pessoas para o trabalho, como é que pode diminuir custo ou gerar lucros, a não ser com a precarização e a diminuição dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E se desnuda também a falácia daqueles que defendiam a terceirização como uma forma de focalizar, de verticalizar a atuação principal e especializada da própria empresa. Ou seja, a terceirização seria feita para as atividades meios, para que a empresa contratante pudesse focalizar na sua especialidade, pois ela está terceirizando com esse projeto a sua própria especialidade. Ela está terceirizando a especialidade. Quando terceiriza a atividade fim, ela, em verdade, está dizendo que não existe terceirização como modernização de gestão, porque as empresas passam a abrir mão da sua própria especialização, visando a precarização das relações de trabalho. Portanto, nós, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que votamos de forma unânime contra o 4330 e estivemos ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras, apresentamos alguns destaques. Um deles diz respeito à responsabilidade solidária, porque quando você tira a responsabilidade solidária, você, em verdade, está tirando a responsabilização da própria empresa contratante. E nós também estamos questionando a atividade fim. A atividade fim está se rasgando a súmula 331 em cima de uma insegurança jurídica que não existe. Não existe insegurança jurídica nas relações de trabalho. As normas estão muito claras, e cabe ao judiciário estabelecer qual é ou para onde está o sentido da própria lei e estabelecer o que é legal ou não. Então, portanto, não existe vácuo que possibilite isso. Então, por fim, eu queria dizer que, para além de tudo isso, a eliminação da responsabilidade solidária, a eliminação, a preservação da atividade fim, que vai burlar o próprio concurso público, que é assegurado nas empresas públicas na nossa própria Constituição. A inexistência de representação sindical, porque a emenda que foi falado como uma grande construção e um grande avanço, essa que foi falado na discussão do PL 4330, ela, em verdade, não muda nada do que já existe. Ora, que o sindicato vai representar aqueles que fazem atividade econômica que está dentro da representação. Não muda absolutamente nada do que já existe. Me digam qual é o único direito dos trabalhadores terceirizados que está sendo acrescido nesse projeto 4330. Não, está sendo acrescida a possibilidade de precarização das relações do trabalho, e nós vamos ter que ir para dentro das nossas unidades de trabalho. Eu sou bancária há 33 anos, para dizer, olha, aquilo que você lutou tanto para conquistar, que faz parte de uma convenção nacional, não vai te atingir mais, porque você está excluído e marginalizado dela. E na nossa categoria ainda existe um agravante que fez com que nós fizéssemos um destaque simples. Nós fizemos 2 destaques simples. Um deles diz respeito à proteção da CLT, porque ela está sendo retirada. Quando se diz que a referência é o Código Civil, você tira a proteção de uma legislação que nasceu protetiva, porque nasceu para proteger os trabalhadores e trabalhadoras neste país. E nós fizemos um destaque simples nesse sentido. E o segundo é o destaque simples que diz, senador Paim, olha, veja bem, que a empresa a ser contratada tem que ser especializada, mas para a banca isso não vale.
Para a banca isso não vale. Você pode contratar correspondentes bancários que fazem a função dos bancários de qualquer empresa sem especialização nenhuma. E, obviamente, isso tem o dedo do setor financeiro neste país, que é o setor que mais lucra e que não reparte os seus lucros com aqueles que o constroem, que são os bancários e as bancárias. Por isso, nós vamos ter muitos embates amanhã, na terça-feira, para podermos dizer não a este projeto e não à precarização. E, por fim, me surpreende muito que, às vezes, eu penso que há uma incorporação de Luís XIV que dizia: a lei sou eu e o Estado sou eu, porque o presidente da Câmara decide que os trabalhadores não podem entrar para ver o massacre que está sendo feito aos seus próprios direitos. Isso fez com que nós entrássemos com a representação no Ministério Público para assegurar que os trabalhadores possam entrar e que não sejam vítimas de violência, porque isso é a medida da violência do próprio processo. O projeto já é uma violência contra os trabalhadores e essa violência se desdobra no impedimento de que os trabalhadores possam entrar dentro da sua própria casa. E o presidente da Câmara que tem dito: nós vamos votar de qualquer forma, e nós vamos votar, e esta semana a única pauta da Câmara é o projeto 4330, que nós vamos votar. Então, penso eu que nós temos a reencarnação de Luís XIV, que disse que o Estado sou eu e a lei sou eu, e um autoritarismo que a nossa democracia, largamente, duramente conquistada, não consegue comportar. Por isso, nós vamos estar juntos com esses destaques, buscando de toda forma dizer que os trabalhadores e trabalhadoras desse país precisam ser escutados, e os trabalhadores e trabalhadoras desse país, que eu digo, e aqui faço uma homenagem às centrais sindicais que estão na luta. Esses trabalhadores e trabalhadoras representados por essas centrais vieram aqui para dizer: não toquem nos meus direitos, não toquem nos meus direitos. E nós estamos apenas repetindo aquilo que escutamos das centrais sindicais, que se mantêm vivas e que se mantêm do lado dos trabalhadores nessa discussão. Nós apenas estamos respeitando. Não toquem nos nossos direitos. Parabéns às centrais sindicais. Muito bem, deputada Érica Cocai, pelo seu pronunciamento, que mostra que essa luta vamos continuar travando lá e aqui, porque virá para cá e, com certeza, aqui nós faremos de tudo, deputada Érica Cocai, para que se estabeleça, inclusive, uma comissão geral no plenário do Senado, para a gente debater amplamente esse tema. Eu dizia antes, eu estava no leito do hospital e fiquei abismado quando eu vi exatamente a posição do presidente da Câmara. Quando o texto nem tinha chegado lá, e me lembro que os deputados falavam: mas o texto não está aqui, o texto final está sendo negociado não sei aonde, e já estava discutido: vai chegar em tempo. É um absurdo isso, que a gente tem que dar esse depoimento aqui. Então, meus cumprimentos a Vossa Excelência, e que bom saber que no mundo existem pessoas iguais a você. Passo a palavra, então, ao nosso diretor da nova Central Sindical de Trabalhadores, o sindicalista Geraldo Ranton. Mais uma vez, quero agradecer o convite feito pelo nobre senador Paulo Paim. Trago um abraço fraterno do nosso companheiro José Calixto Ramos. Cumprimento os demais companheiros e companheiras das centrais sindicais já nominados. Nesta mesa está aqui o companheiro João Domingos, que é da Confederação dos Servidores Públicos e membro da nova central sindical. O companheiro Arthur Bueno, da Confederação dos Trabalhadores nas Indústrias da Alimentação, e também membro da nova central sindical. E cumprimento também os companheiros e companheiras e autoridades presentes neste brilhante evento. Efetivamente, eu fiquei impressionado pela a quantidade, a gama de informações repassadas à sociedade brasileira e aos presentes na mesa anterior. Isso fortalece a nossa posição em defesa plena pelos direitos dos trabalhadores. É importante dizer que o tema terceirização não é uma matéria que se discute agora. Lembro aqui que
teve o projeto 4.302, de 1998, do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele encaminhou este projeto, que o mesmo foi aprovado na Câmara, e o Senado fez uma revisão, o projeto retornou para a Câmara dos Deputados, e o presidente Lula chegou a encaminhar, através da mensagem presidencial 389 de 2003, a retirada, o arquivamento deste projeto, e esta mensagem até então ainda não foi aprovada. Portanto, a gente tem diversos projetos que falam-se da terceirização que tramita nessas duas casas de lei. Inclusive, aqui no Senado Federal, tramita o PLS 87, que também trata-se da Estou de olho nele dia e noite. Da terceirização. Tendo requerimento para todo lado para não deixar votar. Queremos parabenizar o senador pela proposta de transformar em comissão geral para que o debate se amplie. Mas aqui nós vamos falar do projeto do PL 4330 de 2004. É importante informar aos companheiros e companheiras e às pessoas que nos assistem e às autoridades que as centrais sindicais e trabalhadoras nunca fugiram ao debate quando se discuta a questão de legislação. O projeto 4.330 foi debatido N vezes pelas centrais sindicais, com o deputado federal, autor do projeto, com o governo e com os empresários. As centrais sindicais brasileiras chegaram em 2010 a apresentarem um projeto de consenso sobre a questão da regulamentação da terceirização. Diga-se de passagem que este projeto dá a impressão que continua dormindo lá na Casa Civil. Nós chegamos a montar uma comissão quadripartite entre trabalhadores, empresários, governo e o legislativo, justamente para discutir o parecer do então deputado Arthur Maia. Essa comissão quadripartite, depois de diversas discussões, nós chegamos ao seu final, que não teve consenso, porque sempre se esbarra em alguns itens. Vou citar alguns exemplos. O movimento sindical brasileiro não abre mão da questão da solidariedade. Esse é o X da questão. Outro X da questão: a terceirização na atividade fim. Nós não concordamos com isso. Outro X da questão: a quarteirização. Se já é ruim com a terceirização, imagine-se com a quarteirização. Um outro item é a representatividade dos trabalhadores. Qual convenção coletiva que será aplicada? Qual é a proteção que ele tem? Então, na mesa do quadripartismo, isso não conseguimos chegar a um denominador comum, justamente por essas divergências. Neste projeto que o deputado Arthur Maia apresentou, que é da autoria do Sandro Mabel, também é bom lembrar que esse projeto do original, ele foi modificado ao longo do tempo, diversas modificações. Quando o deputado Arthur Maia apresentou, em agosto de 2013, que leu na Comissão da Constituição e Justiça, diversos segmentos da sociedade organizada se manifestaram contra este parecer, já apontando que ali estaria a grande semente da precarização dos direitos dos trabalhadores. É bom dizer que a própria Ana Matra, o AB, artista, como nós já assistimos aqui no início da sessão, se manifestaram contra a leitura, contra o teor daquele projeto. 19 magistrados dos 27 ministros do TST fizeram uma nota, uma correspondência, encaminhando ao presidente da CCJ, na época, Décio Lima, dizendo os malefícios daquele texto. Os nossos colégios de procuradores, 24 presidentes de tribunais regionais de trabalho e mais 15 corregedores pegaram e ratificaram essa nota. Então, mostraram à sociedade o mal que esse projeto teria se fosse aprovado. Atividade meio-fim.
O texto base do projeto, esse que foi aprovado agora no dia 8, ele permite que a terceirização poderá ser em parcela de qualquer atividade da empresa contratante. Veja que o texto qualquer atividade não fica despercebido no projeto, senador Paulo Paim. Está lá no inciso 1º, está escrito, inciso 1º do artigo 2º, está lá escrito qualquer atividade. Inciso 2º, qualquer atividade. Inciso 3º, qualquer atividade. Se você lê o artigo 4º do projeto, qualquer atividade. Então, dá a impressão que está sendo colocado uma pá de cal dizendo, aqui não tem dúvida, poderá ser terceirizado tudo. Responsabilidade solidária e subsidiária. No artigo 15 do texto base aprovado, consta que a responsabilidade é subsidiária pelas obrigações trabalhistas e previdenciárias, e se a empresa não comprovar que fiscalizou, poderá ser solidária. Ou seja, o trabalhador só pode cobrar seus direitos da tomadora de serviços quando for comprovada que a prestadora não tem condições de assim o fazer. A nova central sindical defende, como já falei no início, a responsabilidade solidária. E veja que as centrais sindicais chegaram a conversar com o relator, o deputado Arthur Maia. E nós tínhamos os 4 pontos de divergência que eu acabei de falar, que era a questão da responsabilidade solidária ou subsidiária, a terceirização na atividade meio e fim, a questão da quarteirização e a questão da representação. São 4 pontos. São os 4 pilares que nós entendemos, as centrais entendem, a nova central sindical entende, que esses 4 pilares, ele é um mecanismo que aponta para a precarização. Então, se nós mudássemos esses 4, seria minimizado. E lá no encontro com o deputado Arthur Maia, até ficou acertado que seria alterado o texto de responsabilidade subsidiária para a solidária. Na leitura do texto, isso não se configurou. Efetivamente, a responsabilidade está lá no projeto que é subsidiária. Portanto, nós entendemos e continuamos trabalhando para que a responsabilidade seja solidária. Quarteirização. No parágrafo 2º do artigo 3º do projeto, permite a quarteirização. E já foi falado aqui pelas pessoas que nos antecederam. A quarteirização pode se tornar quintarização, sextarização. Por quê? Porque ali fala que a empresa contratada poderá contratar. Bom, a empresa contratante, ela contrata a contratada. Essa contratada, se ela contratar uma outra, sempre vira contratada. Então, é um bolo de neve, efetivamente. Abre as portas para quarteirizar tudo. Mais 5 minutos. A questão do conceito de empresa especializada. O projeto prevê o conceito de empresa especializada, ou seja, cada atividade deverá estar em uma empresa especializada, não podendo ter a empresa que faça tudo. Pensamos que isso minimiza em parte. Por exemplo, na área da construção civil, colocar janelas numa obra, nós entendemos que é a atividade fim da empresa. Poderá ter uma empresa especializada em fixar janelas. Já não é do mesmo ramo ali. Então, isso é um problema e é uma questão que nós não concordamos. Representação sindical. O artigo 8º define que quando o contrato de terceirização se der entre empresas que pertencem à mesma categoria econômica, os empregados da contratada envolvidos no contrato serão representados pelo mesmo sindicato que representa o sindicato na forma do artigo 511. Aqui um probleminha é o seguinte, é quando ceder entre empresas. Mas se caso não ceder, já foi falado aqui, isso aqui é mais fácil o sargento Garcia pegar o Zorro do que as empresas contratar da mesma categoria. Existe lá no artigo 12
Direito dos empregados terceirizados. É importante isso? Se você fizer a leitura, é importante. Quem não é a favor que o trabalhador terceirizado tenha alimentação igual aos empregados da contratante, o direito de utilizar serviço de transporte, atendimento médico ambulatorial, treinamento adequado, medidas de proteção à saúde e segurança? Nós somos favoráveis que eles tenham esta proteção. No entanto, se abrir as portas para terceirizar todos os setores da empresa, isso aqui acaba praticamente desaparecendo. Portanto, o senador Paulo Paim, nós imaginamos aqui e reafirmamos que a nova central sindical, ela é favorável à terceirização na atividade meio. Nós podemos citar o exemplo, se uma fábrica de biscoito quiser colocar maquinários para fabricar biscoitos, nós perguntamos, essa fábrica de biscoito pode contratar uma terceirizada? Nós entendemos que pode. Uma empresa especializada para colocar o maquinário. Agora, essa empresa de biscoitos poderá contratar trabalhadores para fabricar biscoitos? Não, porque aí é uma atividade fim. Portanto, nós reafirmamos que a atividade meio é o melhor caminho nos termos da súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. A questão da responsabilidade solidária, isso é de suma importância, haja vista aquilo que já foi informado aqui. Na responsabilidade subsidiária, se ganha o processo na justiça, mas não se cobra. Na verdade, é uma vitória de pirro. Nunca mais o trabalhador vê essa questão no dinheiro. A quarteirização, nós também nos manifestamos contra essa modalidade. E a questão da representação dos trabalhadores, não basta colocar no artigo, e o artigo que foi colocado lá, que se a contratação se der entre empresas da mesma categoria econômica, esse artigo não satisfaz o nosso pensamento, o pensamento da nova central e das bases sindicais. Então, mediante isso e mediante os 4 itens levantados aqui, e itens não contemplados neste projeto, a nova central sindical de trabalhadores manifesta-se aqui pela contrariedade do PL 4.330, até porque achamos que esses 4 itens poderá ser um tripé da precarização. O presidente do TST, o ministro Lavanhague, ele falou do parágrafo 4º do artigo 1º da Constituição da República. Lá, nesse inciso, nesse parágrafo, fala-se do equilíbrio das leis, o equilíbrio das coisas. A votação lá no plenário da Câmara dá a impressão que houve um desequilíbrio. E se este projeto for aprovado do jeito que está, ele não terá o devido equilíbrio. E aí nós precisamos ter muita sensibilidade. Maria Antonieta não tinha sensibilidade, a rainha da França, e foi decapitada em praça pública dia